Nós vamos, nesse instante, respirar bem profundamente, fazendo 3 respirações, cada um no seu tempo. Mas vamos fechando os nossos olhos, sentindo todo esse ar entrando, nos higienizando. E vamos soltando também lentamente, cada um no seu tempo. Nesse instante, nós vamos segurando nas mãos do nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, e vamos mentalizando o ambiente em que estamos, repleto de luz, de paz, de harmonia, de muito equilíbrio. Nós vamos assim, sentindo a presença dos nossos amigos guardiões, de toda a espiritualidade amiga, que nos envolve, nos fortalece e nos harmoniza. Limpando todos os nossos pensamentos, os pensamentos que tivemos durante o dia de hoje, nos auxiliando, nos dando uma energia sutil. E nós vamos fazendo a troca da retirada dessa energia mais densa que nos envolve. Nós vamos sentindo a proteção em torno do nosso lar, do quarteirão onde moramos, com toda essa espiritualidade que nos auxilia. E mais abertos, nós vamos buscando a sintonia de Ruiz, o nosso dirigente do Pingo de Luz, no Hospital Santa Cruz, onde vamos sentir essa energia se expandir cada vez mais e sentirmos todos os mentores que nos auxiliam e nos auxiliarão nesta noite. Uma corrente iluminada. E neste momento, Ruiz nos leva até a presença de Maria. Essa mãe amada, que sentimos todo o amparo, todo o fortalecimento, todo o equilíbrio. E Maria nos leva à presença de Jesus, o nosso Mestre, que nos fortalece, que nos abençoa, e de mãos dadas com Jesus nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom da vida, agradecer essa oportunidade bendita de aprendizado, de amparo, de muito fortalecimento. Que possamos, no dia de hoje, nessa noite, estarmos abertos a toda essa espiritualidade maior através da misericórdia de Deus. E assim dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo. Que possamos, nesse instante, mentalizarmos a sala do acolhimento de amor, repleta de luz, de amor, uma sintonia com os guardiões, com todos os nossos amigos espirituais. E que essa energia da luz e do amor envolva a todos que aqui estão conosco,
na sala do acolhimento. E a sala das radiações seja iluminada de uma energia salutar, envolvendo a cada médium de luz, de amor e de muita fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para vocês também. Bom trabalho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Silviane. Todos bem? Uhum. Tudo bem. Como passaram a Sim. semana? Bem, graças a Bem, Deus. Bem. graças a Deus. Então vamos lá? Do livro Levantar e Seguir. Débora, você vai para a sala? Ih, Deborinha está Acho travada. que não tá 100%, só ela já vai para a sala. Não se preocupe. Tá vendo? Entendi. Uhum. Ah, estava travadinha, né? Do livro Levantar e Seguir, do José Carlos de Luca, Mobília Nova. Muitas pessoas parecem resistir ao progresso, preferindo velhas rotinas de pensamento e ação. Eu chamo essas pessoas de velharias psicológicas. Não seja uma delas, para não acontecer que, por ocasião da morte, os anjos digam: ó, chegou uma velharia, vamos devolvê-la à terra. Yogananda. Resistir ao progresso é uma entrave à nossa felicidade. Progredir é caminhar para frente, avançar, desenvolver-se. É o resultado da lei da evolução, que exige de nós sempre um passo acima. O progresso não é apenas no campo material, pois deve alcançar também um nível intelectual, emocional e espiritual. Quando a dificuldade bater a nossa porta, tenhamos em mente que soou o alarme da lei da evolução. Chegou o instante de progredir, de avançar, desapegar, reciclar, mudar, aprender, enfim, encontrar um jeito melhor de viver. Tudo isso exigirá de nós o esforço da transformação, sem o qual a vida não muda. Mas o esforço é extremamente compensador, pois a felicidade está diretamente ligada ao nosso aperfeiçoamento. Tomemos cuidado para não ficarmos prisioneiros das velhas rotinas do pensamento e ação. O que será que já caducou em nós? O que será que já não dá mais remendo? Por que vivemos repetindo o filme da nossa vida? Por que insistimos em buscar água na fonte que já secou? Por que ainda preferirmos ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Como cantou o poeta. Pensemos na proposta de Caio Fernando Abreu. Eu preciso muito deixar acontecer o momento da renovação. Trocar de pele, mudar de cor. Tenho sentido necessidades do novo, não importa o que é, mas que seja novo, nem que sejam os problemas. Preciso deixar a casa vazia para receber a nova mobília. Fazer a faxina da mente, da alma, do corpo e do coração. Demolir as ruínas e construir qualquer coisa nova. Quem sabe, um castelo. Esse trecho vem de um livro que se chama Pensador. A nossa vida não pode ser uma peça de museu. Interessante, não é? Sim. E aí? Como estamos? Muitas pessoas parecem resistir ao progresso, preferindo velhas rotinas de pensamento e ação.
Nós vivemos no passado ou no presente? Como estamos? Vivemos o passado ou o presente? Somos. Vivemos no presente. Talvez um momento ou outro a gente visite o passado. A Solange, então, vive no presente e de vez em quando vai lá no passado, é isso? Isso aí. Como que vivemos? O passado não só tem coisa ruim também, né? A gente também tem coisas boas do passado. Ele fala aqui, né? Eu chamo essas pessoas de velharias psicológicas. Carregamos o passado nas nossas costas, as lembranças, e até assim, lembranças positivas. Foi legal, conseguimos tirar a essência disso, mas vamos começar novamente? É isso que ele quer, né? Porque assim, muitas vezes, pensa no passado. Passado, né? Vamos lá, 20, 30, 40 anos atrás. Era diferente de hoje, Sim. né? A sociedade era diferente. Então, aquilo que aconteceu no passado, a forma como acontecia, é a mesma que acontece hoje? Não. E se a gente tenta vivenciar as mesmas experiências, como é que fica? Não dá Ué, certo. Oi, Ana Paula. não, depende. Eu acho muito difícil, assim, não que a gente não tenha que viver o presente. Lógico, a gente vive aqui, esse é o momento. Mas é muito difícil você também deixar o passado, porque isso tem marcas em você, tem vivência em você, né? Pode até ser que as coisas tenham mudado muito. Mas, que nem a Solange falou, existe muita coisa boa no passado, na gente também, né? Acho que talvez adaptar alguma coisa do passado no presente, não carregá-lo, né? Como uma velharia. Não sei. Porque assim, ó, você desenvolveu no sentido assim, a gente tem lados positivos, tem. Mas se a gente for vivenciar hoje como uma sociedade diferente, dá certo. Não, Depende. eu acho que depende. Não, acho que é outra realidade, né? Não sei. Apesar de ser coisas boas, a gente está em outra realidade, não? Às vezes não consegue aplicar da mesma forma, né? Aquela vivência. Às vezes, mas pode ser que às vezes possa. A gente já tinha parado para pensar sobre isso? Não, eu não. É, né? Porque aqui, quando ele fala de velharias psicológicas, né? Nós temos essas velharias psicológicas. Ó, eu vou dar um exemplo de uma, tá? Quando eu estava estudando a lição hoje à tarde, eu me lembrei. Quando eu tive o meu primeiro filho, né? Estava na maternidade, né? Levei toda aquela parte de higiene, shampoo, essas coisas todas. E dentro da família da minha mãe, existia uma crença, né? Que a gente pode colocar como uma velharia psicológica, se a gente for colocar. Que quando você tinha um menino ou uma menina, né? Aquela parte do resguardo, você não podia lavar o cabelo. Uhum. Ah, era Então, mesmo. a primeira coisa que me falaram foi assim: você teve um menino, você vai ficar 42 dias sem lavar o seu cabelo. Primeira coisa, quando eu me levantei, eu fui lavar meu cabelo. Minha mãe ficava assim, me olhando assim: a crença é sua, não é minha. Isso é uma velharia psicológica.
Aí você fala, Uhum. nossa, você está desrespeitando. Não, é uma questão daquilo que foi embutido. Então, muitas vezes, isso vai passando de geração em geração, Isso aí. entendeu? Você imagina ficar num verão de Santos, 42 dias sem lavar o cabelo, né? Quando você terminar, não tem mais nada, né? No couro cabeludo, né? Então, assim, são essas coisas, mas eles acreditavam. A gente já consegue, nesse presente, compreender como que era o passado, que era cheio de crenças que tinham vindo de outras, dos seus avós e assim por Isso aí. diante. E eles acreditavam, porque não podia desrespeitar por causa disso. Então, quando eu falo que os tempos são diferentes, é em relação a isso, entendeu? Ah, era uma Uhum. coisa que poderia me prejudicar? Ah, poderia. Mas era aquela coisa, era o fator de que vamos analisar, vamos parar, vamos crescer. Então, o presente te ensina isso. Eu, Valéria, vejo isso, tá? Agora, não é que a gente vai desrespeitar o passado, mas tem coisas que vêm dessas velharias psicológicas. E todo mundo lembrou quando eu falei, né? Ninguém, não. Mas todo mundo lembrou dos Sim. 42, de 41, 42 tinha diferença. A É, menina tinha mais tempo, acho que menino é, tinha menos tempo. isso mesmo. Tinha outra também que não podia, depois do almoço, tomar banho e lavar a cabeça, que estava congestão. Então, né? Então, Falavam isso. isso também. E não é uma Falavam isso. velharia. Da onde que veio isso? Qual é a explicação? Né? Então, assim, hoje em dia, se a gente vai falar isso para um adolescente, vamos lá, para os nossos filhos, eles falam assim: aonde você viu isso? No Aí eles vão Google. lá e dão um Google. Eles vão lá e dão um Google. Aí eles falam assim: crenças limitantes. Aí você fala assim, nossa, você está desrespeitando. Não é, ele só quer falar desse tipo de velharia psicológica. São coisas que a gente foi aprendendo e vai repassando, e você repassa e você fala assim, como? Esse é um exemplo. Fora aquilo que muitas vezes, né, você quer um relacionamento como era antigamente, agora o presente, e talvez você não vá conseguir porque as pessoas se relacionam de maneiras diferentes, né? Determinadas coisas, sim. Né? Sejam eles de amizade, sejam eles de educação, né? Você está falando, estou lembrando, as minhas tias são 6 irmãs. As mais velhas, para namorar, tinham que levar a mais nova para poder fazer companhia, não podia ficar sozinha com o namorado. E assim foram passando. Vê se hoje alguém vai querer levar alguém de vela no cinema para sair. Elas contam, elas contam. Isso não é, então, assim, não é adaptar, aí você fala, mas isso faz parte da educação. A gente não está dizendo que é educação, a gente não está falando disso. Só que muitas pessoas acreditam que podem fazer esse tipo de coisa hoje em dia. Se for fazer isso hoje com um adolescente, né, o que vai acontecer? Vai ser ridicularizado. Né? Ele vai se sentir muito mal. E aí você fala, qual é a solução? A solução, eu sempre acredito no quê? No diálogo de vocês, cada família tem a sua solução. Né? A gente não está Sim. aqui para dar a solução para casa, mas, assim, é se pensar. Porque, ó, o que ele quer dizer? Se a gente não resolver essas velharias, que eu dei o exemplo, porque a gente tem muito mais dentro de Tem. nós, ele fala assim: não seja uma delas, para não acontecer que, por ocasião da morte, quando a gente desencarnar, os anjos digam: ó, chegou uma velharia, vamos devolvê-la à terra. Por que a gente vai ser devolvido à terra? Para voltar. Vai voltar por quê? Porque não fez a parte que tinha que fazer aqui. Que tinha que Não, fazer. Entendi. não evoluiu.
continuou lá no passado. Continuou vivendo como se tivesse com pai, com mãe, não desenvolveu aquilo que tinha que ter se desenvolvido. Não assumiu a sua responsabilidade. Tem toda uma terceirização e não deu certo. E quando eles falam, vai voltar para a Terra, vai reencarnar de novo. A devolução é essa, vai reencarnar de novo. Por quê? Porque aqui é o planeta escola, voltamos para a escola. Né? Quais são as velharias? Se vocês forem, pensem hoje na hora de dormir, que vocês vão achar um monte. Ah, né? Só de estar aqui já me veio um monte. Então, vai escrevendo aí, vai. E trabalha dentro de si, se liberte. Se liberte, trabalhe dentro de si. É muito interessante, né? Não existe acaso. O livro que a gente está lendo, na parte que a gente está lendo, está falando sobre essa libertação na tarde. Quem ama liberta. Né? Dá essa libertação daquilo que assim não conseguia ajeitar enquanto estava aqui, levei para lá e eu vou ter que resolver. É a mesma coisa. Sim. Não é jogar o passado, não é desmerecer o passado, não é nada disso, é tirar a essência que é positiva, ressignificar a essência negativa e seguir no presente. Agora você falou, viu? Porque do jeito que eu fui criado, eu não te criei. Graças Entendeu? a Deus, né? Não vamos fazer uma derrame de pai e filho, porque Lógico, assim... a minha época era o certo. Eles achavam que era o certo. Eu não, sinceramente, eu não tenho nada que reclamar, porque o meu pai falava, não pegue nada de ninguém, molequinho, e falava, não é para brigar na rua, mas se você apanhar na rua, quando chegar em casa, você apanha. Quer dizer, eu nunca apanhei. Porque se Olha, fosse para cuidar, eu batia primeiro. Entendeu? hoje Entendeu? isso não daria certo. Essa não seria uma educação positiva, uma linguagem Mas positiva. foi o que eles aprenderam. Então, Todo, mas é o isso mundo que eu falo, evoluiu. aí, é uma velharia psicológica, porque isso você não, hoje em dia, não daria certo. Porque você já imaginou, você falasse para o seu filho, olha, vai para a escolinha, mas se ganhar um relógio, o relógio é a mordidinha, tu dá outra, ou dá duas. Porque senão, quando você chegar, vai ser expulso de todas as escolas, não vai ter nenhum tipo de amigo, porque bateu, levou. Aí você fala, mas a criança não apanha? Aí eles vão entrar num tratado, é assim que eu vejo. Essa educação que se Mas isso que tinha, ele falava porque eu tudo bem, jogava era o que bola, eles ia para a rua jogar aprendiam, tá bola. tudo certo. Tirou É. a essência. Qual é a essência? A essência do respeito? Perfeito. Passou. Mas carregar isso, você está numa velharia psicológica. Porque não tem. A minha internet está meio estranha, mas ela já vai voltar. Não dá certo nos dias de hoje. O que vocês Não, acham? dá mesmo. Existir ao progresso é uma entrave à nossa felicidade. Progredir é caminhar para frente, avançar, desenvolver-se. É o resultado da lei de evolução, que exige de nós sempre um passo acima. O progresso não é apenas no campo material, pois deve alcançar também um nível intelectual, emocional e espiritual. A gente precisa andar num todo. Num todo. Né? A humanidade, se a gente for parar para pensar, ela andou muito na tecnologia, nesse intelecto, ela deu saltos, mas nessa parte emocional, nessa parte espiritual, se a gente for lá falar da parte moral, é como se estivesse meio assim, meio estacionado e agora está começando a engatinhar. É assim que eu vejo, entendeu? Porque assim, as pessoas andaram de um lado, mas não andaram do outro. Vou dar um outro exemplo.
Quando entrou a lei de Gerson, o que é a lei de Gerson? Leva vantagem em tudo. A gente não tinha uma época. Eu sou dos anos 70, né? Eu nasci em 71. Então, já tinha tido. Eles já eram os reis nessa época. Já tinha tido a É. Copa de 70. Mas eu me lembro de um comercial de TV, né? Que não era nem comercial, né? Como que era antigamente que eles falavam? Tinha um nome que era Tem outro diferente. nome, mas também não lembro agora. Então, que ele falava como que é? Dessa lei da vantagem. Não era a lei da vantagem do futebol, mas sim de levar vantagem em cima dos outros. É. Lembra deste comercial? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Ele falava Então, Era uma propaganda de um cigarro. assim. Isso. então, e quantos não levaram isso como uma filosofia de vida? É verdade. Levar vantagem em tudo. Aliás, diz que ele ficou muito triste por isso, porque ele jamais pensou que essa frase fosse dado o que deu, né? É. É a tal coisa, né? Você pode analisar de duas formas. E aí foi analisada da forma que cada um se sentia mais confortável, né? Nessa geração de 70, são os pais de agora. É a minha geração. É. É a sua geração. E aí? Dá para levar vantagem em tudo? Não. Nunca procurei levar vantagem. Não falei do seu, eu estou falando das meninas aqui. Você já tinha passado dessa idade, você já era pai. Ai, Eu estou falando olha, agora. olha, vantagem em tudo, isso me faz lembrar o Sérgio Leme, quando ele fala da fila do carro de virar. Aqui no canal 4, quando a gente vira para ir para o Gonzaga, tem a fila. Muitas pessoas vinham pela direita e viravam junto quem estava na esquerda. Muitas vezes eu fiz isso, agora eu não faço mais. Então, por Muitas quê? vezes eu Não é fiz levar isso. vantagem? Não é levar vantagem? Hã? Não é aquele que sai correndo, que fala assim, ela vai para o mesmo lugar, deixa eu correr, 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 que eu vou passar na frente. É verdade. Isso não fica no inconsciente. Então, assim, é aonde que a gente fala, a gente tem velharia, gente, dentro de nós. Eu vou falar, Mas a gente todo está mundo... progredindo, a gente está evoluindo, já não fazemos algumas coisas que fazíamos no passado, já estamos politicamente corretos em algumas coisas. Mas a gente é a minoria na sociedade. A gente é a minoria. Tudo bem, a gente ainda está como beija-flor. A gente não pode desistir, mas a gente também não pode achar que a gente é a maioria, porque a gente não é. E às vezes, quando você ainda vai falar, você fala assim, é tonta mesmo. É tonta, né? Mas é como a Porque... gente... Desculpa, pode falar. Não, mas você pode falar assim, às vezes você escuta e fala, Deus. É como fala, não sei qual uma das páginas que eu li lá no livrinho do Jesus no teu dia a dia, que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente faz a nossa parte, o outro faz se ele quiser ou não. A gente está no nosso caminho, vamos lá. Estamos procurando a nossa evolução. Mas se a gente tiver essa velharia psicológica, a gente vai ter força para fazer o tempo inteiro essa evolução? Lutar por esse certo? A gente busca, para quem está se dispondo a fazer essa reforma íntima, essa transformação, a gente busca. Se a gente consegue não ou não, é outra história. Uma coisa a gente consegue, na outra a gente ainda patina, escorrega, mas a gente está na busca. Tá? Eu acho que é o Bom, importante a boa vontade de querer se transformar, né? já é um caminho, né? Já Sim. é um caminho. Então, vamos lá. Quando a dificuldade bater a nossa porta, tenhamos em mente que soou o alarme da lei de evolução.
Chegou o instante de progredir, avançar, desapegar, reciclar, mudar, aprender, enfim, encontrar um jeito melhor de viver. Tudo isso exigirá de nós o esforço da transformação, sem o qual a vida não muda. Mas o esforço é extremamente compensador, pois a felicidade está diretamente ligada ao nosso aperfeiçoamento. E aí, tocou o alarme, soou o alarme, chegou a lei da evolução. E agora? Não adianta ter as velharias. Não vai dar para levar. Não vai dar para levar. Com certeza. Se levar, não evolui. Vai chegar lá e vai voltar para encanar. E aí? Bateu a lei da evolução. Chegou o instante. Uns vêm para progredir, para avançar, outros vão ter que desapegar, vai ter que reciclar, vai ter que mudar, vai ter que aprender, vai ter que melhorar esse jeito de viver. Com certeza. E aí? E aí? A gente vai ter que encarar se E aí, transformar. assim, Ou vai de um jeito ou vai no outro. então, ele pode Ou vai vir ou vai. Então, assim, você pode aceitar a sua evolução no amor, ou você pode aceitar a sua evolução na dor. Evoluir, Exato. você vai. Aí você fala, não quero evoluir. Então, você vai ficar parada ali, você vai estacionar. Você não vai regredir. Regredir você não vai. Mas se você teimar em ficar no passado, mas no passado, no passado, no passado. E, ó, gente, a gente tem que falar de nós, mas se a gente for buscar, a gente tem sim isso muito. Dentro de nós. Está tudo ali, Sim. né? E aí? Vamos ressignificar quando? Já era para ter começado ontem, né? É. Às vezes a gente tem a sensação de que está tudo ressignificado, tudo prontinho e enterrado. Mas, de repente, A velharia quando vem. quando você É. menos espera, aí você vê uma lembrança do seu passado. Como é que você faz? Você tenta sepultar, mas se ele insiste, às vezes, em voltar, é meio complicado, né? Aí existe a ressignificação, né? O que esse fator me trouxe? Né? O que esse fator me trouxe? Hoje eu sei que eu estou diferente. Qual é a diferença que eu tenho de um para o outro? Como que eu era antes, como que eu sou agora? Né? Se a gente conseguir fazer esse trabalho, a gente já começa a fazer uma ressignificação. A gente não vai voltar no passado para resolver. A gente também não vai voltar no passado para ser feliz, se a gente foi feliz. E é isso que eu falo. Se a gente foi feliz no passado, tira a essência da alegria para que a gente não deixe morrer no nosso presente. Isso aí. Sabe? Que a gente traga, que a gente veja alegria nas coisas pequenas. Mas que a gente consiga enxergar. Agora, se a gente traz as amarguras, se a gente traz as lembranças, se cada vez que a gente vai dar um passo, mas você é assim, 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 assim. Aí a gente está na velharia, não está? Ah, A gente está o quê? Rodando, 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 e a e que aí gente não não é o mesmo evolui. lugar. Né? Porque acho que já Deixa tivemos passar. bastante tempo, né? A gente já teve bastante tempo para parar para pensar nesse Ah, sentido. pensar, isso aí. Minha mãe falava muito assim, deixa o passado no passado. Cada vez que você olha para o passado, você revive as mesmas dores. E é verdade. Basta você parar e pensar em alguma coisa que lá atrás que você esteja revisitando que não te fez bem, você volta a ter as mesmas sensações
da lembrança que você passou. É muito curioso isso, né? Porque o que está lá não está resolvido. É aquilo que disse Jesus, né? Assim, naquela passagem. Não olha para trás, para você não se tornar uma estátua de sal. Não olha para trás. Aí a curiosidade fala, você se tornou uma estátua de sal. Por quê? Porque é o passado, não olha, você paralisa, a gente fica na inércia, aí a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o que traz? Traz dor, traz mágoa, traz tristeza, traz ansiedade, traz tudo, porque você não resolveu lá. Se não deu para resolver lá, não dava para resolver. Segue. A vida segue. E não é que você errou, não é nada. É que você, naquela época, pensava desse jeito. E está tudo certo. Você evoluiu. Né? Você já buscou a sua transformação, você já teve a sua dor, então a lei de evolução já te chamou. Para que você fica ali alimentando, alimentando, alimentando? Verdade. Né? E às vezes a gente fica alimentando coisas que a gente não vai resolver. Não vai voltar. Não, não vai. Não vai mesmo. E aí, a gente escolheu o quê? Ao invés de a gente ter escolhido andar, aprender novas coisas, ser feliz, ser mais leve, a gente vive no quê? Na amargura, na cobrança, na culpa. É assim ou não? É isso aí. Passa a se preocupar com quem nem tem nada para se preocupar, arruma. É melhor deixar o passado no passado, mas tá tudo Com certo. certeza. É melhor, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Eu estou tentando tirar todas as velharias psicológicas, porque eu estou querendo chegar lá, Pedrão, falar, passa, pode passar. Pedrão me olha e fala assim, pode passar, bora trabalhar, pega a sua vassoura, vamos trabalhar. É isso aí. Cada um trabalhando por si, porque o outro não vai Cada um poder trabalhar. trabalhando. E aí? Tudo isso exigirá de nós o esforço da transformação, sem o qual a vida não muda. Mas o esforço é extremamente compensador, pois a felicidade está diretamente ligada ao nosso aperfeiçoamento. Esforço da transformação não significa que eu me transformei, mas eu já iniciei no esforço. E aí, como que anda o esforço da transformação? Vai bem, obrigada. Certo. Trabalhando nele. Trabalhando Vamos lá. nele. Isso aí. Estamos indo. Estamos caminhando. Converse com o Pedrão, eu não tenho nada a ver com isso. Não adianta me chamar, hein? Não adianta me vamos chamar. Tem que chamar Pedro. Vamos conversar com o Pedro. Converse com o Pedrão. Eu não tenho. Converse com ele. Tomemos cuidado para não ficarmos prisioneiros das velhas rotinas do pensamento e da ação. O que será que já caducou em nós? O que já caducou em nós? O que não dá mais para fazer? Que a gente já não faz mais. A pergunta que eu vou dar risada. Eu estou passando por uma fase de tanto de dificuldades físicas que o que me vem na mente é o meu joelho que não dobra, levanta. Isso eu já não faço mais nada. Ai, Ana. Mas ele não caducou, porque você quer que ele dobre. Ai, pois é, queria. Ai, meu O Deus. seu joelho dá remendo, porque a próxima pergunta é: o que será que já não dá mais remendo?
Quem já não, esgarçou de vez e não tem mais remédio. que já passou de vez. A anterior, eu acho que era. Eu tô sem a placa, tá? Tá tudo certo, mas dá. Vou desculpar. É, eu queria comandar muito, comandar tudo. Era E hoje em dia não vale a pena. A gente não consegue. Controlar, né, Ana? Controlar, comandar tem que ser como eu quero. É verdade, é verdade. E aí, né, é aquela frase, né? Eu quero ter razão, quero ser feliz, né? Então eu falo assim, pô, eu tô querendo ser feliz. Quer É. fazer? Segue. Eu estava falando esse final de semana. Eu falo assim, a gente está conversando, eu dou a ideia. Uma vez, o assunto volta, falo duas. Ok, não interessou, não é aquilo, eu vou ser feliz. Fiz a minha parte, Tá aí. entendeu? Mas antes não. Eu ficava, mas por quê? Por quê? Queria do meu jeito. E nem sempre é o certo. É. Então, essa eu acho que foi uma transformação que eu consegui. Se sente mais liberta? Liberta, livre, feliz, porque eu não deixo de falar. Eu tenho que me posicionar. Mas agora com mais jeitinho, não com o jeito taurina que era. Eu acho que assim, hoje eu falo, mas ok, me sinto leve. Entendeu? Acho que o controle é uma grande libertação quando a gente larga. E é mesmo. Eu lembro que eu brincava muito com meu marido, que hoje já não tem nada a ver, porque eu vejo que não é nada disso. Mas antigamente eu brincava muito com ele e eu falava assim, ai, seria tão bom se você me obedecesse. Nunca me obedeceu, eu disse, eu aprendi. Eu não disse, isso daí é coisa do passado, isso é velharia psicológica, não é? Coisa do passado, assim, bem... Isso é frases antigas. Ah, Jesus amado, olha... Eu falei assim, eu também estou nessa fase de largar todos os controles, né? E eu falo, dá uma libertação, né? Ainda não consegui largar todos, não. A única coisa é que, assim, eu me sinto muito pressionada ainda no sentido do trabalho, assim, espiritual. Quando alguém vem pedir alguma coisa. Ainda para mim ainda é doloroso. Mas tá bem mais fácil. Sim. Tá bem mais fácil porque realmente eu não tenho condições físicas, né? Então chegou um ponto do físico que não dá realmente. Mas assim, você ainda vê que muitos vêm fazer pedidos, algumas coisas que você fala assim, não dá, não dá, não dá, não dá. Não tem Agora é condições. seu momento, né? Esse é o seu momento agora. Esse é um aprendizado, né? Porque pelas crenças, você tem que fazer o quê? Você tem que ajudar sempre o outro e ser a boa menininha. Né? Você tem que ser a menininha boazinha, né? E ajudar sempre os outros. Mas também tem um tempo de saber olhar para essa menininha. Então, Olhar. e aí é onde que você começa, e aí as pessoas falam assim, não quero. E aí onde você começa, vai ficar. Tem uma terapeuta, eu fiz faz muito tempo. Aí foi em 2021 que eu tive contato com ela, com essa terapeuta, ela é de Santos.
E aí ela falou assim, eu já estava aqui, ainda ela falou assim, como que é? As pessoas que saem da sua vida, assim, de repente, é um livramento. Você está se livrando. Ela falava assim, é um livramento. Pense bem. Essas pessoas que não conseguem compreender, você está falando, pô, para mim não está dando mais, assim, sabe? Estou numa fase, estou precisando me recolher, e a pessoa continua insistindo, insistindo, insistindo. E aí você dá o seu não definitivo. Aí ela falou assim, é um livramento, porque isso só quer sugar você. Ela não quer nada. E é uma verdade. Não deixa de ser uma É verdade. É verdade. É. E quantos a gente não vê nisso, né? E não é só no momento de uma doença, mas qualquer momento da nossa vida. Então vamos lá. Já passamos da transformação. Então está todo mundo trabalhando na transformação, né? Já. Tentando, pelo menos. Ah, melhorou. Melhorou. Eu vou falar assim, vamos voltar tudo para reencarnar, vamos voltar de fila. Vamos fazer uma fila. A luta é difícil. Não fala que é difícil, vai. A É gente só não árdua, pode se né? enganar, vai. A gente só não pode se enganar achando que a gente está fazendo 100%. Porque, Ah, sim. olha, transformação é algo assim. E cada vez que... Eu acho que já é uma grande coisa. Quando a lei de evolução chama, a gente não sofrer revoltado. A gente fazer a opção de passar bem. Aceitando. Mas aceitando não só na cabeça, mas aceitando no coração, que faz parte daquilo que eu preciso para evoluir. Com certeza. Aceitando mesmo, né? Abraçando. É isso mesmo. E tá Mesmo tudo que certo. seja de pinguinho em pinguinho, a gente vai. É. Tomemos cuidado para não ficarmos prisioneiros das velhas rotinas do pensamento e da ação. O que será que já caducou em nós? O que será que já não dá mais remendo? Por que vivemos repetindo o filme da nossa vida? Repetimos? Fomos, voltamos, trocamos os personagens, modificamos um pouquinho a história, mas, vamos dizer assim, o enredo continua o mesmo. Com algumas adaptações. É. Tá bom. Não tá, né? Por que insistimos em buscar a água na fonte que já se secou? Por que ainda preferirmos ter aquela velha opinião formada sobre tudo, como cantou o poeta? Por que a gente tem que estar sempre falando, dando a nossa opinião? Se for uma pessoa que a gente ama, que a gente se importa, a gente acha que vai fazer alguma diferença. Mesmo que não faça, né? Porque cada Será? um é livre, né? Porque às vezes a gente insiste, e é aquilo que ele fala aqui, né? A gente vai na fonte que a gente já sabe que está seca, mas a gente fica ali. Insistindo. Isso não é teimosia? Sim. É. Eu tenho pensado muito nesse fator do falar, né? Eu sou uma pessoa que falo bastante. Então, às vezes, você fala assim: será que a pessoa quer ouvir? Não, às vezes a pessoa só quer falar, né? Ou então ela não quer falar, né? Ela quer o resultado. Como você já falou para mim, às vezes a pessoa só quer desabafar, ela não quer ouvir o retorno, ela só quer Não. falar dela, só pôr para fora. Não, né? Não, ela não quer ouvir opinião alguma, só quer Não. desabafar com você. Ela só quer um ouvido.
Ela quer um ouvido para Ouvido, poder, né? E você tá ali, né? Para ouvir. E Então, depois mas trabalhar toda essa toxicidade dela e tirar, porque isso daí, se ficar em você, é meio complicado. mas Às, assim, hum, pode falar, depois eu concluo. às vezes, as pessoas, assim, isso daí eu já senti, isso daí e assim, ontem, foi ontem, acho que foi, não, foi ontem, foi ontem, na terça-feira, quando a gente estava conversando sobre o livro Quem Perdoa, Liberta. Que eu estava falando, eu falei assim, existe, assim, fatos que às vezes eu vejo assim, como eu estou mais afastada, né, dessa parte espiritual, consigo fazer muito bem os acolhimentos, porque a gente estuda, tá ali, a cabeça está funcionando, mas se eu for entrar numa sala de radiações, a minha energia é mais baixa, né, por causa da química, então, assim, é preferível ter um trabalhador lá em 100%. Essa é a nossa consciência e tá tudo certo. Mas você já começa a ver as substituições. Então, ao mesmo tempo que tem aquelas pessoas que procuram, e eu vou ter que dizer não, tem aquelas pessoas que a gente já vê que está substituindo. E que você era um número. Que você só servia na hora que alguém precisava. Porque quando não precisa, ou precisa de uma outra pessoa, porque eu não vou cobrir, aí vai atrás de outra pessoa. E aí, assim, eu compreendi isso, eu fui trabalhar esse sentimento. Que não era assim, faz parte, não sou eu. É a forma como a pessoa enxerga. Enxerga. Eu não fui me sentir, ai, coitadinha de mim, eu sou vítima, ai, não sei o quê. Não, eu vou continuar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Porque aquilo que eu consigo dar, eu dou com o coração, né? Mas o outro precisa de mais, que eu não posso dar. Com E tá tudo certeza. certo. Você entendeu? Mas tem gente que faz, assim, você é tipo de uma moedinha de troca, né? Então, você vai... São essas duas coisas que eu vejo, entendeu, Solange? As duas, eu falei assim, esse tipo de coisas no dia a dia, né? É. E aí eu, pelo menos no meu caso, né? Conversando com vocês, eu posso dizer, vir para o vitimismo, é isso, tá? Ou trabalhar naquilo que eu posso trabalhar da melhor forma possível e entregar aquilo que eu posso. E com a consciência que é assim, enquanto deu, fiz o meu melhor. Enquanto não dá, tá tudo certo. É aquilo de sofrer na evolução com a revolta ou sem a revolta, aceitando o passo que tem que ser dado. Vamos lá, Solange, complete. Não, eu estava pensando em relação ao que a gente estava conversando, em relação às pessoas, a gente ser apenas um ouvido, né? E não poder dar nenhum pitaco naquilo que a pessoa está falando. É complicado, porque se ela está, a partir do momento que a pessoa está falando, se expondo para você, você vai ficar o tempo inteiro muda, você não pode falar absolutamente nada. É muito Depende, difícil para Solange. mim isso. Depende, se a pessoa quer conversar, se a pessoa... Eu acho que tudo vai muito do momento. Mas quando eu falo assim, quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente não tem a solução da vida dela. Se a gente for seguir a espiritualidade, o que a espiritualidade faz com a gente? Faz a gente pensar. É. Eles não dão o trabalho, né? Eles não falam, olha, faça assim, faça assado. E quando eles falam, a gente não faz? Quando eu falo isso, eu falei assim, quantas e quantas vezes a espiritualidade faz evangelho, faz oração, faz isso, faz aquilo, e a gente, tá. A gente faz.
Aí você vai, pergunta, tá fazendo? Não dá. Não dá. Então, é aquilo que a gente fala. Se a espiritualidade nos fala, a gente não faz. Imagine a gente dando pitaco na vida do outro. Mas às vezes as pessoas estão passando por situações semelhantes às nossas, que você, uma pessoa mais experiente, já vivenciou. Mas aí meu filho falava assim para mim: cada um tem sua experiência, você vivenciou a sua, eu vou vivenciar a minha. Também tem isso. Também Como meu pai também falava para mim, né? Se você for dar o próximo passo, você vai cair no abismo. E eu dava o próximo passo. Não adianta mesmo. Aí você caía no abismo, e aí o que você ficava? Eu não ia chorar para ele, né? Porque você já viu, né? Meu pai ia me lascar. Mas assim, você não ficava mais forte? Você caiu no abismo, você tinha que subir. Para subir, você ia. Tinha que me virar sozinha para subir. E aí, não te fez Os meus mais forte? sentimentos. Não trabalhou? Agora, se não tivesse caído do abismo, como que seria? Eu não iria saber, eu não ia saber o que fazer da minha vida, né? Foi tudo serviu de crescimento. Você entendeu? O pai vai proteger. Mas o filho, às vezes, ele precisa daquele passo. E aí? O pai pode estar do lado, vai puxar tal, mas sem falar assim, eu te avisei, né? Porque isso daí ninguém merece ouvir, porque já está na dor, né? Assim, é só chegar, dar um abraço, né? Vamos trabalhar como que é? Numa educação positiva, por favor, vamos trabalhar uma Eu não educação te positiva. disse que isso ia acontecer, eu te disse, eu falei, você é teimosa. Mas a criança, quando ela está começando a andar, como a gente não fica? Se a gente falar para ela que ela vai cair, ela vai ter medo e ela não vai andar. A gente não tem que deixar ela andar, cair, a gente pegar, acalmar, fazer tudo isso. Somos nós na vida. Quantas vezes a gente vai cair? Ah, diversas, porque faz parte. Agora, não deixar cair não é solução. Na Cláudia, quanto que você está saindo mais forte do seu aprendizado, da sua transformação? Bastante, viu? Eu não imaginava que eu ia ser essa moça aí. Às vezes eu nem penso, Valéria, porque eu Ó, acho que eu tô realmente. Eu acho. para pensar numa coisa. Hoje, você veio sem o seu aparelho e a gente está escutando você plenamente, entendendo você plenamente. Você fez todos os exercícios que o Ruiz pediu para você fazer e a diferença da sua boca. Você se imaginava assim há 2 anos atrás? Sim, imagina. Não, né? Estaria cá com vídeo fechado, não estaria participando. Não seria assim? Sim. Não estaria saindo na rua. Doeu, não doeu? Nossa, e muito. Mas é um aprendizado, eu entendi. Então, Se revoltou? não, mas assim, no começo não gostei, né? Mas Mas não eu se falei, eu acho que revoltou. isso, não, revoltar não, não. Mas Eu, evoluindo, quando a lei de evolução chamou você, eu fui. Estou tentando subir os meus degrauzinhos. e a Cada coisa é difícil, Valéria. Acontece muita coisa comigo. Você viu? A boca, a plata,
Hoje não deu tempo. Eu até entrei depois, que eu fui pegar, o dia chegou muito tarde. Aí eu vim direto, aí eu falei, vou estou aqui, entendeu? Eu jamais faria isso. Você vê o quanto você conseguiu subir esse degrau com você mesmo? Eu fiz. Porque não foi fácil e não está sendo. Mas eu estou persistente. Eu vou subindo. E está É isso aí. crescendo, entendeu? E está crescendo. E é assim, né? É um trabalho diário, né? Não é um trabalho que a gente não vai ser em cada vez. É. Então, os nossos filmes a gente está fazendo, né? Sim. Com pessoas diferentes, né, dona Sossô? Com pessoas diferentes, arrumando novas histórias, mas tá indo, tá certo. Vamos lá. Pensemos na proposta de Caio Fernando Abreu. Eu preciso muito deixar acontecer um momento de renovação, trocar de pele, mudar de cor. Tenho sentido necessidades do novo. Não importa o que, mas que seja novo, nem que sejam os problemas. Aí já dá um. Ai, não, problema não, né? Por favor, né? Alegria, tudo certo, mas não, BO não, né? Mas é verdade, renovação. Ora, renovação. Passar a vida inteira com o mesmo problema? A gente precisa de emoção. Oh, meu Deus, com emoção ou sem emoção, né? O mesmo problema. A gente já pensou, repensou, a gente já sabe isso aqui e tal. Não é assim? Ah, não vou resolver, não, deixa para próxima. Não consegui até agora, aí vem de novo. A gente fica inspirado até com um novo problema. Os problemas também evoluem. Oxe, e como? Pega a lei da evolução e aí vamos que vamos. E ele fala assim: preciso deixar a casa vazia para receber nova mobília. Fazer a faxina da mente, da alma, do corpo e do coração. Demolir as ruínas e construir qualquer coisa nova. Quem sabe um castelo. Mas não um castelo na areia, não é um castelo de cartas, mas é um castelo. E aí? Vamos quebrar essas ruínas, né, que tá ali, as velharias psicológicas. Sim, Fazendo vamos. atividades. E a faxina? Dá para fazer a faxina na mente, na alma, no corpo, no coração? Tá. Sim, tem que dar, né? Engraçado, eu acho bom baratinho. Dá, tem que dar. A gente tá trabalhando para isso, né? Para fazer a limpeza e se renovar. Sabe qual é a dificuldade, né? Quando a gente fala em fazer a limpeza, a gente já se imagina com uma vassoura na mão, não é verdade? Varrendo o chão e tal. Mas a limpeza também é jogar fora aquilo que não serve mais, não é? Só que a Com gente pega certeza. cada coisa que precisa jogar fora, olha e fala assim: ah, não, eu vou guardar para depois esse. A gente fica Eu vou precisar disso daqui, eu não posso me É, desfazer. Eu não posso. Aí, assim, vamos fazer um exercício. Vamos lá, a proposta. Pegar uma caixa linda e colocar tudo. Ah, não. Esse porta-retrato não pode. Tem que ficar aqui. Tem que ficar ali para me ver e tem que ficar na minha mente. Não. No meu coração. Eu me magoei muito com isso. Então, ele vai ficar lá guardadinho, porque eu não quero me magoar de novo. No corpo.
Vou fazer ou não vou fazer a minha ginástica? Não, 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 não. É assim que a gente vai vivendo. Não é assim? É. É. A gente vai. Nós somos acumuladores, né? Todos. Acumuladores de sentimentos ruins, nocivos a nós mesmos, e a gente não faz essa limpeza. Por que a gente acumula velharia? Sempre acho que- Por que a gente fica com as velharia? Porque às vezes a gente não quer enfrentar, né? Aquela dor, aquela realidade. Mas, assim, muitos falaram que não é sempre de dor. Tem alegria. Tudo bem, pega a essência, a dor ressignifica, bora. Coisas nem você vai sentir falta. Você vai sentir falta da dor? Não, das coisas boas, que nem você está falando, desapegar das coisas boas também é para mudar, para evoluir. Às vezes a gente não quer aquela lembrança boa, te acalenta em algum momento, sei lá. E aí a gente se fecha para o presente, porque a gente pode estar deixando tão pouco espaço para a gente não viver aquela coisa boa do presente. Os novos amigos, os É o- novos amigos. É o tal, quê? é o tal receio do desconhecido, né? A velharia te transporta para aquela coisa que você já sabe, que você já conhece, que você já passou, você já viveu, você sabe como é a dor, como é a alegria. O novo, muitas vezes, você não sabe, né? É uma defesa também, né? Mas a gente está se defendendo do quê? Não sei, estou falando assim. Você perguntou o porquê, né? Aham, Então, pode ser uma defesa, né? Mas aí, assim, eu volto. A gente é, está se defendendo do quê? de Ó, alguma coisa do desconhecido. então, o desconhecido eu tenho medo, mas o meu passado eu tenho dor. Não é incoerente? Eu não É, conheço. Mas, pô, o mas já sofrimento. passou. Eu falei Mas assim, já mas passou, você passou por aquilo. será Ah, que não não está sei, lá? Será que tô, eu não. tô, tô supondo, né? Teve dor, teve, mas já passou, entendeu? Será que passou? Será que pelo menos lá uma vez por ano, no mínimo, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Quer ver que uma vez por mês eu não volto lá no passado, escuto uma música e pronto, começa Ai, tudo de novo, chora. né? Aí eu quero ficar lá no passado, porque o passado está lá, está tudo certo. Presente. Ah, não É, tá no escuro. Mas tá no escuro por quê? Por que que eu não vou abrir, deixar o sol entrar, me dar a oportunidade de fazer outras coisas? Gente, eu não estou falando de relacionamento amoroso, estou falando de relacionamento de vida, né? de tudo, é. Eu vou falar de mim, entendeu? Da minha pessoa, aí eu posso falar com propriedade. Eu falei assim, desde 2019, quando eu tive a minha primeira cirurgia de câncer, eu falei assim, as pequenas coisas, abrir os olhos, ver uma florzinha, uma 11 horas, sabe? Receber um bom dia, dar um sorriso para uma pessoa. Eu comecei a ver vida nessas pequenas coisas. Não ficou nas grandes coisas, ficou nas pequenas coisas, sabe? E aí você fala assim, e teu passado? Eu falei assim, o passado ficou lá. O passado ficou no passado, porque assim, as pessoas que viviam comigo no meu passado, eu conto nos dedos as que estão junto comigo agora. São muito poucas que vieram daquele passado. A grande maioria não fala comigo. E não fala, não dá um bom dia, não pergunta se estou bem, se não estou. Ou então tem aquele receio
Porque muitos me falam assim, eu não sei o que conversar com você. Eu não sei o que falar para você. Muitos não me aguentam me ver careca, porque assim, é como se tudo, a sobrancelha, o cabelo, me definisse, entendeu? Então eu falo assim, meu passado ficou lá. Eu quero viver meu presente, onde eu ganhei novos amigos, onde eu tenho novos sorrisos, onde tenho pessoas que vêm, me acolhem, me ajudam. Porque se eu fosse viver no passado, eu não estaria mais aqui. Uhum. Certeza. Mas é acreditando, né, que a lei de evolução me chamou, e aí nós vamos para ela, vamos crescer, vamos transformar os sentimentos. Gostei desse nome, Lei de Evolução. É porque é o que está aqui, ó, e é a lei de evolução aqui, ó. Ó, Gostei desse símbolo. quando a dificuldade bater a nossa porta, tenhamos em mente que soou o alarme da lei da evolução, da lei de evolução. Chegou o instante de progredir, de avançar, desapegar, reciclar, mudar, aprender, enfim, encontrar um jeito melhor de viver. A gente passa por isso, né? Eu passei por isso aí. Bem claramente. Interessante. A vida fica mais leve. Por incrível que pareça, a vida fica mais leve. E ela fica mais simples. Porque você está querendo viver. E está largando controle, está largando tudo aquilo que te faz mal. Está caminhando. Está caminhando. Porque você só quer o quê? Viver. Você quer ser simples. Você está querendo ficar aqui. Então, oi, Débora. Eu coloquei uma frase assim, muito importante para mim, né? Que fala assim: o que não te desafia não transforma, né? Então, as coisas que nos desafiam faz a gente fazer diferente. Enquanto a gente não faz diferente, a gente permanece no passado, porque esse passado é o que a gente faz todo dia, e repete, e repete. E as situações do entorno da gente, pode ser até que elas modifiquem, mas a gente é que não modificou, né? Eu também estou falando por mim. Enquanto eu não fiz o movimento de fazer diferente, eu estava ali naquele passado remoendo e muitas vezes nem percebendo que eu estava remoendo, mas eu estava fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E chega uma hora que a gente pede, a gente eleva a vibração e estuda e faz coisas boas para as pessoas e começa a olhar as coisas simples que tem um significado mais profundo, né? Como você falou, da florzinha que abre, das árvores, ver além do que está se apresentando à nossa vista, né? Começa a perceber o que o olhar não alcança, tipo, imaginar como que está o solo por baixo das árvores, todas entrelaçadas nas raízes, né? As raízes se tocam, né? Por baixo da terra. E olhar para uma criança quando a gente está caminhando na rua e a gente só olha para o pequenininho e ele muitas vezes abre um sorriso. A gente não pediu nada, mas aquela pureza vem. E isso tudo vai alimentando o nosso ser, né? E chega uma hora
que a situação aqui fora fica tão gritante, empurrando a gente para fazer algo diferente. E até que a gente consegue, né? Então, assim, os desafios, no meu olhar, não é que é gostoso, porque exige bastante da gente, né? Exige olhar para a gente, porque a gente só fica olhando para os outros, né? Vou falar do meu caso. Comparar que me enfraquece. Cada comparação que eu faço com alguém, que eu não percebia isso. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber que eu vivia me comparando com o outro, e isso me deixava triste, me deixava... E eu nem percebia que isso me causava tristeza, enfraquecia a minha energia. Mas conforme eu fui ganhando essa percepção, né, porque eu fui buscar, aí a gente vai ficando forte. O pingo de luz também favorece isso, né? Porque a gente entra em conexão com a espiritualidade e eles estão trabalhando na gente. Não importa se é aqui na assistência, se é nas vibrações das 18 horas, ou qualquer outro trabalho que a gente, enquanto colaborador, venha abraçar, a gente o tempo todo está sendo assistido, né? E isso é o caminho. E é aos pouquinhos, no passinho, como um bebezinho, né? Todos nós sabemos, ninguém anda antes de sair do berço, né? De engatinhar ou de levar uns tombos. Mas daqui a pouco a gente está caminhando. E para a gente encerrar, a última frase é assim: a nossa vida não pode ser uma peça de museu. Olha o silêncio. É verdade. Nós podemos fazer diferente, não podemos? E a gente já está começando, né? É só A querer, trabalhar, só querer. a escrever diferente, né? Algo. A Ana Paula ficou triste. Eu? É. Não ficou triste, Ana Paula? Não, de jeito nenhum. Não. Não. Só tá com o joelhinho doído. Ai, Poxa. tá difícil. Mas vai melhorar. Vai melhorar, você vai ver. Tá bom, Vai ficar bom. tá bom. Só larga as velharias do passado, tá? Não dá. Às vezes a gente pensa que largou, às vezes a gente pensa que largou e aí a gente percebe que só deixou de lembrar. Oh, meu Deus do céu. Vou tentar, Vera, vou tentar largar as velharias, que ainda estão presentes. Olha, você já não quer mais mandar no seu marido, já é uma grande coisa, já. Mas também não adianta, porque ele não me obedece. Mas você já largou um controle. Sim, porque eu já desisti, ele me convenceu. Ele que me convenceu, e não eu a ele. Mas você já largou um controle, isso é uma grande coisa. Tá ótimo. Não, e é aquilo que a gente fala, a hora que a gente larga o controle, realmente a gente se liberta. Se liberta. É uma libertação, nossa. A gente fica leve. Diminui uns 10 quilos. Uns 10 quilos vão embora. Oxe. Então vamos lá. Todos bem? Graças a Deus. Nós vamos assim mentalizar. Uma luz intensa, a nossa união com toda a espiritualidade, amiga. E vamos vibrar intensamente para que essa paz envolva toda a Terra,
envolva o nosso Brasil, a nossa pátria tão amada. Envolva todas as pessoas que estão passando pelo aprendizado da dengue, da Covid e de outras doenças que estão em seus lares, nos hospitais, nas tendas do exército, recebendo auxílio. Nós vamos mentalizando essa energia positiva, de luz, de amor, de vibrações intensas, a envolver todos aqueles que estão nas ruas necessitando de auxílio, de um alimento, de um olhar, de amizade, uma palavra positiva. Nós vamos envolver de muito amor, em vibrações de luz e de amparo, todos os nossos entes queridos. Mentalizando a espiritualidade, adentrando ao nosso lar, abençoando o nosso lar e todos que ali estão, em paz, em equilíbrio e muito fortalecimento. E que possamos estarmos juntos na próxima quarta-feira para um novo acolhimento de amor. Seja uma semana de luz, de muita fé, de muita proteção a todos. Graças a Deus, graças a Jesus.